tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de, antes de começar, gostaria de agradecer ao convite, em primeiro lugar, ao professor Estevão Las Casas, pelo convite de poder estar aqui no âmbito do programa de cátedra Santander do IEAT. Eu gostaria de agradecer também o convite ao professor Andrés Saranquim para participar dessa mesa redonda, desse seminário sobre estudos da pós-colonialidade. E, evidentemente, eu gostaria de agradecer também ao professor Elcio, que devo a ele também, ele se deu o trabalho de possibilitar a minha vinda, a minha estadia aqui no UFMG. Para mim é uma circunstância, uma oportunidade muito feliz de poder falar aqui agora nesse seminário, nessa temática. O tema e, em princípio, também a terminologia, o tema sobre o qual eu vou falar agora é um tema literário e a terminologia que eu vou usar não é especificamente, não tem especificamente a ver com os. Pois é, a terminologia não é exatamente, digamos, originária do debate pós-colonial, mas eu acho que tem tudo a ver. E talvez a gente possa, no debate, digamos, completar os vínculos que talvez não estivessem tão a flor da pele ou tão evidentes na minha fala. A temática principal é a questão do tempo, a problematização do tempo e a problemática da história, que eu acho que é assim, uma das questões principais dos estudos do debate da pós-colonialidade. Porque o próprio termo do pós-colonial implica uma dimensão temporal, aquilo que vem depois e aquilo que, se entendemos a pós-colonialidade, não só, digamos, um período posterior, senão um período posterior que mantém em que aqui se estende um legado anterior, que é justamente o regime colonial. Então, vemos que a problemática do tempo já está implicada desde o princípio no debate pós-colonial. O título da minha palestra ou da minha fala não é exagerado e não vai cumprir, quer dizer, a palestra não vai cumprir o que o título promete. Não vou falar sobre a literatura mexicana do século XX em geral, senão, na verdade, sobre uma obra especificamente. Mas antes eu gostaria de fazer uma pequena divagação, ou seja, entrar num debate mais teórico, mais metodológico sobre o problema da história. E em relação ao debate sobre a história, me interessa o debate literário da história. Isso quer dizer que não me interessa o que não vou enfocar, digamos, a reconstrução literária da história ou a literatura, digamos, como um registro historiográfico, ou então funções literárias ou funções historiográficas que podemos encontrar, evidentemente, e de forma totalmente justificada na literatura. Senão outra coisa, que é o debate, a reflexão que faz a literatura sobre a história. O que é a história, qual é o sentido da história, e como devemos ou como podemos conceber a história. E o que vamos ver é que, digamos, a literatura ela é um discurso meio sui generis, que abre assim, horizontes assim, reflexivos que outros discursos não provêm, e vamos ver que a literatura ela problematiza a questão da história de uma maneira muito particular. Parece que a categoria da história é uma história bastante evidente, e vamos ver que não é na verdade, bem assim. O que é a história? A história não seria simplesmente a reconstrução do passado. A existência do passado enquanto tempo que passou parece fora de questão. As coisas e os eventos que formariam, então, o objeto natural e evidente da história. Nessa perspectiva, a história se escreve, se conta ou se relata observando os critérios, evidentemente, rigorosos da disciplina historiográfica.
e se relata, evidentemente, o que passou. Nesse sentido, a história não seria só o passado, senão a noção que se tem do passado. A observação que eu faço é óbvia, mas também parece claro que a história, então, necessariamente é algo mais. Não é só simplesmente o passado, senão é a visão que temos desse passado, é um passado, evidentemente, narrado. Então, já vemos que aquilo que se agrega ao passado na história é a noção do sentido. É um passado que faz sentido, senão não poderíamos contar, não poderíamos narrá-lo. Um passado sem sentido não chega a ser uma história, né? Todos nós temos histórias, e a gente conta histórias, mas a gente tem a nossa história, mas só se fosse só passado, não é, quer dizer, não chega a ser história. Para que fosse história, a gente tem que encontrar algum sentido que a gente possa, inclusive, relatar. Ora, que o passado não ofereça sentido não surpreende. Parece que uma das funções da história é encontrar sentido no passado. A razão é que a reconstrução do passado requer sentido, enfim, o que se nota é uma relação estreita entre a história e o sentido. Como todos sabem, o sentido da história é o fundamento da filosofia da história. A filosofia da história interpreta a história e se propõe a encontrar um sentido em seu curso. Ela pressupõe que a história resulte do passar do tempo e, como tal, constitua um processo ao mesmo tempo irreversível e dirigido ao futuro. Ele se origina no passado e se dirige, digamos, a um fim no futuro. A história parece como uma teleologia, ou seja, ela é dirigida e ela tem um fim. Se a filosofia da história pressupõe um fim, seu objetivo não é só o passado, senão também o futuro. A história, nesse sentido, é necessariamente uma história não só do passado, senão também do futuro. Nessa perspectiva, então vemos uma relação estreita entre teleologia e teologia. Isso nos lembra a proximidade, isso nos lembra o próprio Padre Antônio Vieira. E vocês conhecem com certeza, ou já ouviram falar na sua obra A História do Futuro. É um projeto que ele, a meados do século XVII, começou, mas ele nunca terminou. Então a História do Futuro, ela nunca se escreveu, mas ela foi pelo menos concebida a nível de um esboço, e esse esboço é o que conhecemos hoje como A História do Futuro, que foi publicado de forma póstuma no início do século XVIII. Então, o que seria... Como é que Vieira, então, escreve a história do futuro? Ele usa fontes do futuro, assim como os historiadores usam fontes do passado, e essas fontes do futuro, ele, como teólogo, evidentemente, ele considera verdadeiras. Assim como os que escrevem anais ou histórias passadas e antiquíssimas recorrem aos autores mais antigos, e esses são os que têm maior crédito e autoridade nas coisas daqueles tempos, assim nós que escrevemos o futuro devemos recorrer e buscar a verdade e notícia da nossa história nos autores dos tempos futuros, que são somente os profetas, pois só eles os conhecerão. Então ele usa como fontes as profecias. Segundo o autor, a história é o relato verídico do que passa no tempo. Nesse sentido, é coerente que a história não seria somente um entendimento do passado, senão também a concepção do que passa no tempo. E no que passa no tempo de uma forma geral, englobando ou incluindo, evidentemente, também o que vai passar futuramente, então, no futuro. Como toda a história teleológica, a história de Vieira não é só escatológica e fala do fim e das últimas coisas. Ela também é apocalíptica no sentido de que anuncia o fim do mundo temporal, ao mesmo tempo que anuncia o início de outro mundo, que é evidentemente o mundo divino e eterno. A chegada desse outro mundo é obra de Deus. Na visão de Vieira, a última etapa da história é uma era messiânica que prepara o advento do reino divino, o qual estaria próximo na visão de Vieira. E como vocês devem saber, esse último império que ele anuncia é o Quinto Império, que seria, desse
encontramos no segundo livro do profeta Daniel a divisão da história em 4 grandes impérios. O primeiro grande império foi o dos assírios, depois veio o dos egípcios, depois veio o dos gregos e finalmente o dos romanos. E até a Idade Média essa divisão da história se manteve, digamos, válida. Houve outras, evidentemente, outras divisões da história em idades históricas, mas a novidade que Vieira introduz é que ele diz, faltou um império, o último império, que é o quinto império. Esse quinto império é finalmente o grande império que abrange, o único que abrange verdadeiramente todo o globo. Bom, vou saltar isso e vou saltar ao século XX. Então vemos que desde o princípio, quer dizer, a história no fundo é uma invenção judaica cristã, e desde o princípio a história não é só do passado, desde o princípio a história sempre foi pensada como a história do futuro, tal como a história. Então, como é que essa concepção da história chega na modernidade? De forma muito crítica. Eu vou fazer um grande salto e vou chegar à filosofia da história, que retoma, né, essa visão, digamos, teológica da história do futuro. E chego a um filósofo que chama Carl Löwit, que é um dos filósofos que começou que é mais representativo na crítica à filosofia da história, a esse tipo de história teleológica dirigida a um fim. Carl Löwit, depois de se exiliar nos Estados Unidos, ele, no final dos anos 40, ele escreve um livro que se chama Meaning in History, em que ele critica essa visão. Na análise de Löwit, a filosofia da história deve tudo à teologia. Obviamente, a crítica de Löwit se dirige contra a concepção da história como progresso, um processo histórico que se dirige desde o passado a ser superado constantemente pelo presente, por um presente melhor, que vai já iniciar um futuro que vai renovar não só o passado, como também o presente. E esse futuro é um futuro melhor, é um futuro que encaminha a humanidade a uma perfeição, a um aperfeiçoamento lento e gradual da humanidade. Löwit, então, é um dos representantes que vai criticar essa noção do progresso como uma versão que, no fundo, não é outra coisa que uma secularização da teologia da história. Dizendo que, na verdade, o que faz a filosofia da história é trocar a escatologia teológica, a redenção, a categoria da salvação divina, pelo progresso. Ele diz, nesse sentido, a filosofia da história é sempre totalmente dependente da teologia, particularmente no conceito teológico da história como uma história de realização, fulfillment e salvação. A hipótese central de Löwit é que a filosofia da história simplesmente trocou. Bom, isso eu já disse. Isso aqui fica assim, outra vez, assim, de uma forma muito explícito. Por vários motivos, Löwit, no fundo, não distingue entre história e filosofia da história. No fundo, para ele é a mesma coisa. A história sempre é isso. A história que se dirige a um fim, né, nos tempos modernos, né, a um aperfeiçoamento moral, material da humanidade em termos de liberdade, de justiça, de emancipação, de paz, sobretudo. A rejeição da filosofia da história por Löwit equivale à negação da história. Ao mesmo tempo, se a modernidade se define pela secularização do conceito de história como progresso, então toda a modernidade é colocada em questão. Então, é isso o que vemos nessa citação aqui, que no fundo ele diz a gente já está chegando ao fim da modernidade. Então, é sintomático que no fim da modernidade que o homem moderno perdeu essa fé no progresso, ele vai começar a questionar a história.
Mas por que repudia o autor a ideia do progresso? A resposta é simples, se pensarmos no contexto, né, nos anos 40, em que essa crítica foi formulada, que é o que são os desastres da Segunda Guerra Mundial e a Shoah, que desacreditaram a noção da história como progresso. A interpretação da história, nessa análise, é um intento de entender o sentido da história como um sentido no sofrimento. No sofrimento através ou na ação histórica. O sentido cristão da história, em particular, consiste na crença em que na crença da cruz. Isso aqui vou encontrar, vocês encontram, e na produção simultânea vocês veem que não é assim forte. E o que ele diz é que hoje o sofrimento, ele não consegue mais, é difícil discernir um sentido no sofrimento. Ele diz que, na verdade, desde então, a antiguidade, havia duas concepções do sofrimento em termos de sentido. Uma concepção é a antiga helênica de Prometeus, que se sacrifica pelo bem da humanidade, e o outro grande significado do sofrimento é Cristo. Só que ele diz que jamais na história nenhuma cultura teve essa ideia totalmente disparatada e sem sentido de acreditar que o processo histórico automaticamente por si resolva os problemas na Terra e que resolva o problema do sofrimento. Só a modernidade, ou só, digamos, a época moderna, com a fé no progresso, chegou a pensar que a história ela mesma resolveria os problemas. Então ele chega, digamos, o que ele quer mostrar é que esse tipo de concepção da história, na verdade, não faz nenhum sentido. Isso é só um exemplo da crítica à história, a crítica ao conceito da história, que é, na verdade, um lugar comum no século XX. E, bom, só um pensador, entre outros, e não estou pensando num pensador que nem Fukuyama, que também falou, como vocês sabem, no fim da história, porque, no fundo, ele parte do princípio de que a história, sim, se cumpriu, não é? Que, no sentido hegeliano, a história chegou ao seu fim e, afinal de contas, Prometeu cumpriu a sua promessa de chegar a uma era pacífica em que se dissolvem ou se solucionam os conflitos. Tem outro autor que eu acho muito mais interessante, que é o filósofo checo-brasileiro Wilhelm Flusser, que viveu uma grande parte, que também se exilou, judeu, que se exilou no Brasil. Toda a família dele foi assassinada nos campos de extermínio, e que desde os anos 40 até o início dos anos 80 viveu no Brasil, em São Paulo. E escreveu uma grande parte da sua obra aqui no Brasil. Ele publicou um livro que se chama Pós-História, que ele publicou primeiro em São Paulo, depois na Alemanha, com o título de Pós-História. Para Flusser, a história se converteu num processo absurdo e destrutivo. A prova de que a história consiste no processo que, em última instância, se dirige contra o próprio homem é Auschwitz. O monstruoso de Auschwitz, escreve ele, é que o extermínio dos judeus não constituiu um acidente, um lapso, digamos, uma falha, né, no curso histórico, senão que é uma tendência inerente à própria história, que é, do seu ponto de vista, a tendência à desumanização e domínio dos aparatos sobre os homens. Por consequência, o progresso se revela como perverso. E, só uma breve citação, por isso se tornou atualmente impossível engajarmos no progresso da cultura. Isso hoje em dia dizer não tem mais sentido. Seria engajarmos no nosso próprio aniquilamento. Perdemos a fé na nossa cultura, no chão que pisamos, isto é, perdemos a fé em nós mesmos. Essa vibração oca que acompanha nossos passos rumo ao futuro. O que nos resta é analisarmos o evento Auschwitz em todos os detalhes para descobrirmos o projeto fundamental que lá se realizou pela primeira vez para podermos nutrir a esperança de nós projetarmos fora do projeto, fora da história do Ocidente, tal o clima pós-histórico no qual
somos condenados a viver doravante. Desde o ponto de vista contemporâneo, uma crítica do progresso, um pouco a maneira da escola de Frankfurt, como encontramos aqui em Flusser, talvez não pareça assim muito atual, muito atualizado, muito, digamos, em moda. Na realidade, também não é essa posição que eu gostaria de discutir. Mas é que é outro exemplo, né, dessa, como a crítica à história, a crítica ao progresso se converteu, na verdade, no pensamento do século XX num lugar comum. É muito frequente encontrarmos isso. Não poderia deixar de citar outro pensador chave na crítica à história, que todos vocês conhecem, que aqui existe um núcleo de pesquisadores e especialistas excelentes que debatem. Walter Benjamin, os coordenadores do núcleo estão aqui, o Georg Otte e o Elcio Cornelissen. Como é muito conhecida essa posição, eu vou saltar isso, né, a concepção da história como sucessão de desastres, e que a história ela não só consiste de catástrofes, senão ela mesma é a própria catástrofe. Aí eu gostaria de chegar ao pensamento do apocalipse moderno. Então, o que é, digamos, a crítica à modernidade, ou a teoria moderna, como é que ela vai se posicionar frente a esse problema da história, que ela promete levar a humanidade a um futuro melhor, e ela não cumpre essa promessa, e na verdade o futuro é pior, né, do que o passado, se pensamos nesses desastres do século XX. Então, a posição que se toma, que se busca, é uma saída da história, né? É uma ruptura com a história, e o pensamento de se iniciar, ou a necessidade de se iniciar outra era, que não fosse história, o que rompesse com essa história e iniciasse, digamos, um outro ciclo, um outro período, que se desfizesse dessa tradição nefasta. Então, isso que é o apocalipse moderno, no sentido que é evidente que a categoria do apocalipse é uma categoria teológica, mas o que faz a modernidade, o pensamento moderno, não é simplesmente trocar uma coisa pela outra, senão que ela coloca o problema como uma ruptura com a história, mas dentro do tempo, e não também uma ruptura com o tempo, ou seja, sair da história, mas não sair, digamos, do tempo, ou iniciar, digamos, uma outra história, uma outra era nesse mundo. Isso, em termos teológicos, é totalmente absurdo, né? Porque, desde o ponto de vista religioso, no tempo e na terra, ou nesse mundo terrenal, uma salvação não é possível. Uma salvação só seria possível através da intervenção divina. Mas o homem, ele mesmo, não seria capaz de melhorar as condições na terra. Então, a modernidade descarta, né, a possibilidade de uma intervenção transcendental, e ela aposta numa ruptura, numa mudança terrenal nesse mundo imanente. Então aparece como a grande categoria, né, dessa ruptura da história, ou dessa saída de emergência da história, a revolução, porque a revolução ela se propõe a iniciar uma nova era em que fosse possível construir uma nova sociedade, em que se possa desenvolver um novo homem. E antes de chegar a isso, eu gostaria de lembrar um escritor que vocês conhecem muito bem, que já no século XIX, na verdade, antecipou uma visão da história, uma história sem sentido, uma história que progride sem cessar, sem parar, mas ela não leva, na verdade, a lugar nenhum. E lembro, então, aquele famoso capítulo, o delírio no Brás Cubas, em que o Brás Cubas, ele adoece, né? Ele pega um resfriadinho, e aí ele tem aquele delírio em que um rinoceronte leva ele até o início do tempo, e ali ele encontra várias figuras, mas ele vê como um espetáculo o passar do tempo, o passar de todos os séculos. Então ele pensa, tudo bem, isso é um bom entretenimento, então vou ver como são os séculos. Então o que ele vê é isso, vou ler rapidinho.
Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei durante um tempo largo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos. Um desfilar de todos eles, as raças todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Os séculos desfilavam num turbilhão, e não obstante, porque os olhos do brilho são outros, eu via tudo o que passava diante de mim. Flagelos e delícias, desde essa coisa que se chama glória, até essa outra que se chama miséria. Eu via o amor multiplicando a miséria, eu via a miséria agravando a debilidade, aí vinha a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena úmida de suor, e a ambição, a fome, a verdade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem, como um chacalho até destruído, como um farrapo. Eram as formas várias de um mal, que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de alecrim em derredor da espécie humana. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário, como a agulha da imaginação, perdão. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, onde fugia perpetuamente, ou deixava ser apanhado pela alta, e o homem a cingia o peito, então ela ria como um escárnio, e sumia-se como uma ilusão. Então a ideia é que a ideia do progresso, a ideia de que se alcança a felicidade, nada mais é do que uma grande ilusão, e essa história, na verdade, não leva a lugar nenhum. Então isso já nos anos 80, século XIX, Machado de Assis antecipou. Então, voltando ao problema a categoria da revolução, o que é interessante no caso mexicano é que a primeira grande revolução do século XX se fez no México. E essa revolução começou em 1910, contra o regime ditatorial de Porfirio Díaz. É fácil encontrar, digamos, a data do início dessa revolução, mas muito difícil dizer quando essa revolução acabou, porque essa revolução foi se transformando em outra coisa, em guerras civis, em várias guerras civis, em matanças e assim por diante. Então, os historiadores estão, digamos, em dissenso produtivo, criativo. Podia ser 1917, podia ser 20, podia ser 24, podia ser nos anos 40, quando termina finalmente a Revolução. A categoria, a noção da saída da emergência se encontra num escritor contemporâneo mexicano que eu empreguei faz pouco tempo, que se chama, aqui vocês têm ele, Fabrício Mejía Madrid. E ele se refere sobretudo aos anos 90, no México, que também é uma década de uma grande crise. O México continua, como você sabe, uma crise muito profunda. Ela se estendeu ao século XXI, e na época, ele dizia, em 2007, nessa publicação, las ideas que nos sustituían a todos, la nación, la revolución mexicana, la gran familia, se desvanecieron en estos años a golpes y fugas masivas hacia Estados Unidos, corrupción y violencia intrafamiliar. Rapidamente, só para que vocês tenham uma ideia da Revolução Mexicana, a Revolução se expressa, digamos, como o apocalipse moderno, por excelência, em que se efetua finalmente a ruptura com a história. Ela aparece como a resposta à tirania da história, que não se muda, o que não muda, de forma pacífica. Então é por isso que é preciso levantar em armas para vencer as forças que dominam a história. Então, por isso, a revolução necessariamente é violenta, e ela incrementa muito mais violência porque as forças da história são violentas. Então a revolução tem que ser ainda mais violenta. E uma das principais reivindicações da Revolução Mexicana foi a reforma agrária, destinada a eliminar o predomínio dos latifundiários. Pelo menos foi esse o propósito do Exército Libertador do Sul, liderado por Emiliano Zapata. No plano de Ayala, de 1911, Zapata e outros revolucionários exigiam a devolução das terras
que as comunidades campesinas tinham perdido aos latifundiários durante as décadas anteriores, sobretudo durante a ditadura de Porfirio Díaz. Ou seja, existiam terras comunais da comunidade que foram lentamente desapropriadas e foram passadas ao domínio dos grandes latifundiários. Então, essa foi uma das grandes propostas, uma das grandes exigências, uma das grandes demandas da Revolução Mexicana, que nesse sentido também tinha o sentido de reconciliar o país com, digamos, suas raízes ou com as estruturas anteriores da época, digamos, pré-hispânica ou pelo menos indígenas, que se mantinham durante séculos já na colônia e no Estado mexicano. Isso depois, eu vou passar isso depois é retomado por Octavio Paz, no seu famoso ensaio O Labirinto da Solidão, em que ele preza de alguma forma essa característica ou essa particularidade da Revolução Mexicana, por não ter tido um programa revolucionário muito coerente, ideológico e tal, que foi sempre uma grande crítica, mas nesse sentido ele via na Revolução uma possibilidade nessa de reconectar do país, se reconectar às suas raízes indígenas. E nesse sentido de voltar o país às suas origens. Ele diz que nisso estaria a originalidade, nisso também seria, digamos, a força, né, dessa revolução no México, que seria uma atualização do passado indígena. Então, essa passado, né, digamos, verdadeiro, autêntico do México. Nesse sentido, a revolução necessariamente ela é violenta, ela é uma grande festa assim, violenta, em que se romperiam esses muros ou tudo que, digamos, não seria autêntico no país. Vocês encontram aqui. Bom, o romance que eu gostaria de apresentar para vocês é escrito por uma mulher, Ana Elena Garro, e ela, inclusive, ela foi esposa de Octavio Paz, depois se divorciaram, foi uma história terrível, e ela escreveu um grande romance, se chama Los Recuerdos del Porvenir, ou seja, as lembranças do futuro. E esse romance consiste na narração de uma cidadezinha que se chama Ixtepec, uma província mais no sul do México, e essa própria cidadezinha, o pueblo, que narra a história. E assim começa que a sua história, uma história dos anos 20, ou seja, nesse período revolucionário, ou ainda revolucionário, ou de outra coisa que não sabe muito bem, da Guerra Civil, de uma era extremamente conflituosa. Então é interessante essa narração, que é um nós coletivo que fala, nós que fala em primeira pessoa do singular, eu, mas é essa coletividade da povoação Ixtepec que fala. E assim começa esse romance. Aqui estou sentado sobre essa pedra aparente, solo mi memória sabe o que encierra. Ou seja, a povoação, estou sentado nessa pedra. E só eu sei, a minha memória sabe o que essa pedra, digamos, enclausura. La veo y me recuerdo, y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeado por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria, y memoria que de mí se tenga. Ou seja, essa cidadezinha, nessa povoação, o pueblo é só memória. E ele se encontra em cima dessa pedra. Então teríamos que ver que tipo. Então, desde o princípio, nós perguntamos que tipo de pedra é essa.
as linhas sugerem que os três tendem a conseguir, seja Ixtepec, o eu e aquela pedra. Se a cidadezinha é somente memória, como ela diz, se aquela pedra aparente também é uma espécie de memória encerrada, que só a cidadezinha conhece, então parece que se diz aqui, ao princípio, é que Ixtepec é a memória da pedra aparente. Aquela coisa que parece uma pedra, né? O parágrafo não só desperta o interesse no leitor acerca dessa espécie de pedra e sua memória, senão também avisa ele que alguma coisa passa com essa cidadezinha. A memória dela parece uma condena, uma condenação, e se isso for assim, tudo indica que o presente da povoação não sucede e dá lugar a um passado obstinado a fazer-se presente continuamente, né? Essa memória parece que é um peso, né, do qual essa cidadezinha não pode ser livrada. Isso fica aqui mais claro que se ela não tem memória e convertir-se em piedoso polvo para escapar à condena de virada. Então vemos que aqui tem uma grande pena, uma grande tristeza, uma melancolia encerrada nessa memória, mas dessa memória, esse pueblo, essa cidadezinha, ela não encontra uma saída. A questão que se coloca aqui é qual é esse passado da cidadezinha que se persegue numa memória obsessiva. O romance conta a memória de Ixtepec em duas partes. Ela começa nos anos 20, durante a Guerra Cristera, que a Guerra Cristera nos anos 20 é uma guerra entre o Estado laico e revolucionário contra os defensores do culto católico. E Ixtepec tinha sido zapatista durante o início da Revolução, ou seja, ela aderiu, digamos, à causa mais revolucionária, mais radical, e ela foi derrotada, essa cidadezinha, e então ela se encontra, nesse sentido, ocupada por um exército, um destacamento do Exército Federal, porque essa cidadezinha sempre dá problema, então ela sempre tinha estado ocupada, e novamente, na Revolução, depois da Revolução, ela novamente se encontra ocupada e dominada. Isso produz na cidadezinha um clima de agonia e de opressão. Quizá a opressão se deviera ao abandono em que me encontrava e à estranha sensação de haver perdido meu destino. Me pesavam os dias e estava inquieto e sussurrante esperando o milagre. Esse milagre de que está em questão aqui é, digamos, uma salvação, porque essa cidadezinha se encontra, né, debaixo de renovadas opressões, e nem a Revolução conseguiu mudar isso. Então essa cidadezinha meio que se desespera. Mas o que é interessante é que o general Rosas, que comanda o destacamento militar, ele é um homem de uns 30 anos e, de uma forma muito estranha, ele parece compartilhar a sensação de fracasso dessa cidadezinha, mesmo que seja de uma maneira muito diferente. Enquanto o fracasso de Ixtepec tem a ver com os malogrados intentos de libertação, de autodeterminação, o do opressor Rosas, do general, tem a sua origem, o seu fracasso, no amor não correspondido. Júlia é o nome da mulher que Rosas tem mais como prisioneira, está com ele mais como prisioneira do que, na verdade, como amante. Não é só a beleza dessa mulher que a distingue de todo esse ambiente, senão também a sua delicadeza e seu refinamento. E a tristeza também dela. Mesmo que Rosas exerça o poder total sobre o corpo de Júlia, ele não consegue o que ele mais deseja, que é fazer parte do mundo de memórias em que essa mulher se retrai e se reclui. O general se sente derrotado e cada vez que ele vai vê-la, antes ele vai se embebedar e ele bate nela, espanta ela constantemente, e depois ele converte a sua frustração numa violência contra os indígenas na região, e cada vez que ele tem um encontro com a sua amante, ele depois mata alguns indígenas, e ele tem um pacto com o latifundiário daí, e cada vez que ele manda matar os indígenas, as terras deles passam a ser da propriedade daquele latifundiário.
E assim, Ixtepec se vê encerrado num tempo estancado em que reina a violência. Na percepção da população, o tempo que a princípio produz mudanças e distingue o passado, do presente e do futuro, tinha deixado de operar. A cidade ia ser redimido do vazio temporal em que se encontra enclausurado. Mas como ela vê todas as tentativas frustradas, descarga sua cólera sobre os mais fracos, que são as mulheres, os indígenas e os animais. E nesses dias era eu tão desdichado que mis horas se acumulavam informes e mi memória se havia convertido em sensações. La desdicha, como el dolor físico, igual a los minutos. Los días se convierten en el mismo día, los actos en el mismo acto, y las personas en un solo personaje inútil. El mundo pierde su variedad, la luz se aniquila y los milagros quedan aburridos. La inercia de esos días repetidos me guardaba quieto, contemplando la fuga inútil de mis horas y esperando el milagro que se obstinaba en no producirse. El porvenir era ya la repetición del pasado. Inmóvil me dejaba devorar por la sed que roía mis esquinas. Para romper los días petrificados solo me quedaba el espejismo ineficaz de la violencia y la crueldad que se ejercía con furor sobre las mujeres, los perros callejeros y los indios. Como en las tragedias vivíamos dentro de un tiempo quieto y los personajes sucumbían presos en ese instante detenido. Era en vano que hicieran gestos cada vez más sangrientos. Habíamos abolido al tiempo. E bom, como reage então esse enclausuramento temporal, como reage a população em Ixtepec? Ela joga toda a culpa em outros, ela joga toda a culpa na Júlia e responsabiliza a Júlia pela desgraça da comunidade, porque se ela fizesse fosse conveniente com rosas, essa violência que exerce não se produziria. Então, na visão do lugar, dos moradores, ela é que tem a culpa. E naqueles dias, Julia determinaba el destino de todos nosotros y la culpábamos de la menor de nuestras desdichas. Ella parecía ignorarnos, escondida en su belleza. E depois aparece um amigo dela ali nessa população. É claro que o general ele não contém seus ciúmes, ele faz desaparecer os dois. Isso não se sabe exatamente o que acontece, é claro, porque a memória de Ixtepec que fala, então tudo que a memória o que não está na memória não sabemos, e a memória só consiste numa narração de um camponês que diz que ele viu assim um homem e uma mulher cavalgando um cavalo de madrugada e indo para um lugar indeterminado. Então essa narração, essa versão se converte, né, digamos, na memória do povo, da população, e assim se recalca o que na verdade aconteceu, que foi o assassinato dos dois com o mando do general. E logo a segunda parte do romance é quando estoura a Guerra Cristera. A Guerra Cristera chega a Ixtepec finalmente e como consequência, digamos, tem sinais de rebeldia dentro de Ixtepec, e os soldados reagem de uma forma muito brutal, muito violenta. Eles fecham a igreja, proíbem o culto, e então aquilo é, na verdade, um desastre, né, para essa população, para essa comunidade. Me invadiu um domo colérico. Eu já não era o mesmo com a igreja cerrada e as rejas vigiladas por soldados que jugavam em confilhas a la baraja. En mi larga vida nunca me había visto privado de bautizos, de bodas, de reponsos, de rosarios. Mis esquinas y mis cielos quedaban sin campanas. Se abolieron las fiestas y las horas y retrocedí a un tiempo desconocido. Me sentía extraño, sin domingos y sin días de semana. Una ola de ira inundó mis calles y mis cielos vacíos. Esa ola que no se ve y que de pronto avanza, derriba puentes, muros, quita vidas y hace generales.
chego ao final, o que acontece então nessa situação é que finalmente a comunidade resolve, digamos, as boas famílias, elas resolvem reagir contra essa opressão e essa violência militar. Então o que eles fazem é que o sacerdote daí ele fugiu porque os militares teriam detido ele, provavelmente teriam fuzilado ele, não se sabe muito bem. Então ele está fugindo. E os militares inclusive eles tentam assassinar o sacristão. Mas o sacerdote está fugido, está escondido, a cidadezinha esconde o padre, e então eles têm um plano, eles desenvolvem um plano de fazer e possibilitar a fuga do sacerdote. Então, para que os militares não se deem conta, organizam uma festa muito oficial e convidam os oficiais para essa festa. Então, a ideia era de, enquanto os oficiais se divertissem na festa, eles levavam um grupinho pequeno, levavam então o sacerdote às montanhas onde estariam os cristeiros, os verdadeiros rebeldes cristeiros, eles se juntariam, os sacerdotes então aos guerreiros. Só que o plano falha, né? Fracassa, quer dizer, isso na verdade já não é uma grande surpresa. E o que acontece é que os militares descobrem toda essa trama, essa intriga, e, digamos, como triunfo, o general Rosas, ele leva Isabel, que é uma das filhas das melhores famílias, para o hotel, para sua cama. Tudo bem, né? Para humilhar, né? Como se fosse o cúmulo, né? Da humilhação da comunidade ocupada. O que é estranho, no entanto, é que a Isabel, de alguma forma, que não se entende muito bem, na verdade não se entende, é que ela parece seguir, ou ela vai com o general por sua própria livre vontade. Então isso ninguém entende. Então o que faz o Ixtepec, os moradores, a cidadezinha, é jogar toda a culpa em cima dessa mulher, Isabel. E o que sabemos é que Isabel sente uma estranha, digamos, empatia, uma estranha afinidade com esse general, porque ela sente nele também algo que parece que ela também sente, que é assim, o desejo, ou digamos, a ansiedade, uma saudade de outra coisa que não seja isso. E é claro que isso é uma coisa que a população, a cidadezinha não entende, e em vez de se perguntar o que aconteceu, na verdade, por que os militares souberam do plano, por que o plano, na verdade, fracassou, nesse momento eles veem que, digamos, uma pessoa da própria comunidade, digamos, cruza de lado e fica voluntariamente com o inimigo. Então isso é intolerável. Então essa jovem mulher, ela aparece como uma grande traidora. A situação se complica muito mais porque um dos jovens que ia possibilitar a fuga do sacerdote é o irmão querido. Na verdade são os dois irmãos de Isabel, sobretudo o irmão querido dela, Nicolás. Eles são todos presos, eles vão ser fuzilados. E ela luta pela vida do irmão. O próprio general, ele na verdade não entende também Isabel. Para ele, na verdade, também é um grande tormento. Para ele a situação também é péssima. Ele também se sente derrotado, ele não entende, como já disse, ele não entende Isabel, não sabe porque ela está com ela. E ele quer salvar a vida de Nicolás. O sacerdote também é fuzilado, todo mundo é fuzilado. Ele quer salvar a vida de Nicolás, mas Nicolás insiste em ser fuzilado e executado. Então, não é possível salvar a vida dele. E aí o que acontece no final é que não se sabe. A única coisa que se sabe, o que está na memória, ou que faz parte da memória de Ixtepec, é que é uma versão de uma velhinha que se chama Grigória, e que veio, ou ela diz que ela viu o que aconteceu. Porque quando Isabel sabe que seu irmão de fato foi morto, ela diz que Glória, ela sai de onde ela estava, ela queria ver o general por uma última vez. Mas é claro que não sabemos por que ela quer ver ele, mas que Glória acha, e é isso que está, digamos, isso que relata Ixtepec no final, porque ela não consegue abandonar seu grande amor, porque você é uma paixão cega, e ela se fez perder a ela
por essa paixão pelo inimigo, ela fez perder também sua própria família, seu próprio irmão. E então, tudo isso, essa versão não é questionada e ela constitui, na verdade, a visão, digamos, da memória de Ixtepec. E é Gregória que fala no final que Isabel se converteu numa pedra. E essa pedra, digamos, seria a grande marca do pecado, né? Ou da traição, da culpa de Isabel. E essa culpa seria, digamos, ou essa pedra seria, digamos, o símbolo eterno da culpa, da traição de Isabel. E quer dizer, o romance termina com a inscrição que fez Gregória, essa velhinha, naquela pedra que seria a Isabel petrificada. E Gregória inscreveu o seguinte naquela pedra: Eu sou Isabel Moncada, nascida de Martín Moncada e de Ana Cuétara de Moncada, no pueblo de Ixtepec, el 1 de diciembre de 1907. En piedra me convertí el 5 de octubre de 1927 delante de los ojos espantados de Gregoria Juárez. Causé la desdicha de mis padres y la muerte de mis hermanos Juan y Nicolás. Cuando venía a pedirle a la Virgen que me curara del amor que tengo por el general Francisco Rosas, mató a mis hermanos, me arrepentí y preferí el amor del hombre que me perdió a mi familia. Aquí estaré con mi amor a solas, como recuerdo del porvenir por los siglos y los siglos. Então, essa memória da povoação da cidadezinha, a memória de que a povoação, a comunidade foi traída por uma mulher que é dessa mesma comunidade. E essa culpa, ela não vai desaparecer nunca. E é como se fosse essa culpa que Ixtepec não conseguiria superar, digamos, ou essa traição que Ixtepec não conseguiria superar jamais. Mas aqui vemos qual é, digamos, o verdadeiro sentido, né, dessa expulsão de Ixtepec do tempo da história, porque que nunca muda nada, na verdade, que no fundo é um fracasso duplo que acontece e que se repete constantemente. É por isso que Ixtepec nunca avança e não sai dessa situação, porque Ixtepec não se questiona o que aconteceu de fato, não se questiona porque, digamos, o seu grande intento, né, de mudar seu destino e de comandar ou de solucionar, digamos, um futuro diferente, de reagir contra a opressão, contra a ocupação. Então, no momento em que Ixtepec deveria questionar-se, deveria perguntar o que na verdade aconteceu, então ele joga toda a culpa em cima da mulher, uma mulher que ele nunca entendeu. O que vimos, o que também aparece de uma forma incoerente na memória anteriormente, é outra coisa, é que é o racismo da comunidade contra os indígenas. E é uma criada indígena que sabe que houve dessa briga contra os militares, e ela relata, ou ela delata esse plano aos militares, porque ela fica namorada de um soldado que também é indígena. Mas o fato que essa indígena conte o que estão tramando, digamos, as boas famílias de Ixtepec, é uma espécie de vingança, porque existe um ódio dessa sociedade de Ixtepec, que é uma sociedade mestiça, contra os indígenas. Então vemos que, na verdade, o que faz com que Ixtepec nunca saia do lugar e nunca, na verdade, entre no tempo histórico em que as coisas possam mudar, em que o presente possa ser diferente do passado e o futuro também possa ser diferente, é que Ixtepec converte ou prolonga a violência externa, a ocupação externa, a dominação externa que ele sofre numa violência interna, e prolonga, estende essa violência que vem de fora no seu próprio interior, e vitimiza e culpabiliza os mais fracos, os que ainda são mais fracos que a própria comunidade, que são as mulheres, que são os indígenas, etc. Bom, agradeço muito a sua atenção, e podemos partir para o debate. Muito obrigado.